os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Irmãos, infelizmente eu tentei compartilhar, mas não consegui. O Facebook me bloqueou. Mas vamos dar sequência aqui. Os irmãos aí estão me ouvindo? Está tudo ok o áudio? Quem puder compartilhar, compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas nessa noite de hoje. Vamos abençoar mais pessoas através do seu compartilhamento. Compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe nos seus grupos. Ainda é tempo. A palavra que eu vou deixar para os irmãos nessa noite de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 12. Primeira Reis, capítulo 17, no versículo 12, a palavra de Deus diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhai 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comemos e nós iremos morrer. Ou dependendo da tradução, e morramos. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vens aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e nós vamos morrer. Essa passagem aqui, irmãos, ela é muito conhecida, né? Fala sobre a viúva de Sarepta. A palavra aqui nos diz que a viúva, ela recebeu a ordem de Deus para cuidar do profeta, e ela, obedecendo ao Senhor, ela cuidou. As viúvas de Israel, por sua vez, receberam a lei de Deus que os pais juraram guardar e não guardaram. Então essa passagem bíblica aqui, ela narra o encontro de Elias com a viúva, e ela é conhecidíssima e utilizada também por muitos pregadores que enfatizam o milagre da multiplicação do pouco de azeite na botija e da pouca farinha na panela, porção que dava somente para preparar um bolo pequeno
para a única e última refeição daquela viúva e de seu filho. E através dessa passagem nós iremos aqui enfatizar sobre o milagre da viúva. O que não falta são temas acerca dessa passagem bíblica da viúva de Sarepta, e na sua grande maioria a temática é: em tempos de seca é preciso ter fé. Confie na palavra do profeta, sobrevivendo em tempos difíceis, e como ser honrado por Deus, e etc. Temas que seguem premissas semelhantes e refletem um pensamento natural do homem que não compreendem as coisas de Deus, pois as coisas de Deus se discernem espiritualmente. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14, a Bíblia fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras e não podem intercedê-las, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como é possível temas tão chamativos a um texto bem simples e não refletirem a essência do texto bíblico? O que há de espiritual nessa passagem bíblica da viúva de Sarepta? Que o texto ele nos afirma que a viúva parece louca aos olhos natural do homem. Considerando o fato de que Cristo era de cima, portanto espiritual, e a abordagem que ele fez na passagem que narra o milagre da viúva durante um sermão em uma sinagoga em Nazaré, cidade onde ela cresceu, e vê-se também o posicionamento de alguém que compreende as coisas do Espírito e as bases do seu discernimento. Então, diferentes de muitos preletores, de muitos pregadores em nossos dias, Jesus ele destacou também através dessa passagem bíblica que nenhum profeta ele é bem recebido na sua própria pátria, e não o evento miraculoso da multiplicação da farinha e do azeite. Então aqui a Bíblia nos fala que o milagre ficou em segundo plano, pois Jesus sublinhou uma verdade que escapa aos homens naturais, porque Jesus ele demonstrou que havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias ele não foi enviado a nenhuma delas. E porquê que Elias ele foi enviado a uma viúva estrangeira de Sidom e não foi enviado a uma das viúvas em Israel? Mas se a fome atingiu o mundo inteiro e havia viúvas em Israel padecendo de necessidade. E no livro de Coríntios, capítulo 4, do versículo 25 e 26, a Bíblia fala que em verdade vos digo que muitas das viúvas existem em Israel nos dias de Elias. E quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Mas a ênfase aqui é que Jesus ele deu a passagem bíblica da viúva e não teve também vista o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, mas sim ao fato de que o profeta Elias ter sido enviado a uma mulher estrangeira, mesmo que em Israel havia muitas viúvas que igualmente passavam fome. E a Bíblia também vai nos dizer que, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria,
E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E por que Deus ele ordenou a uma viúva estrangeira que cuidasse do profeta Elias? E não seria o caso de um profeta ser enviado à casa de uma das filhas de Abraão? Então aqui a Bíblia nos deixa bem claro que este motivo é que se os filhos de Israel não obedeciam à palavra de Deus estabelecida na lei e não dava ouvidos aos profetas, igualmente não acataria o mando de Deus para cuidar do profeta Elias. Então, se os filhos de Abraão não se sujeitaram a Deus, visto que constantemente era enviado por Deus profetas e mais profetas para repreenderem os filhos de Israel, definitivamente os filhos de Israel não acolheriam o profeta Elias. Então Elias, mesmo sendo o profeta com sinais e maravilhas da parte de Deus, ele não seria acolhido pelos compatriotas que se rejeitaram a palavra de Deus que honra o profeta teria entre os seus concidadãos. Porque era notório que os filhos de Israel, a seca em Israel, em função da palavra do profeta anunciada a Acabe, mas ninguém se predispôs a auxiliar ou acolher o profeta. E ninguém em Israel considerou que a seca era em decorrência da desobediência do povo, mas como a casa de Israel não honrou o seu profeta, Deus o enviou uma viúva estrangeira, evidenciando que os estranhos, a aliança era mais dados a obedecer a Deus do que os filhos de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 17, no versículo 9, a palavra vai dizer que levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então nada parecia favorecer a viúva de Sarepta a obedecer à ordem de Deus, porque era viúva, uma mulher e estrangeira. Então, portanto, desconhecia o profeta e sem recursos e o filho órfão para sustentar, mas a estranha promessa, etc. Mas diante da ordem do Senhor, ele fez com que o crente Abraão, que ainda na incircuncisão obedeceu e saiu do meio da sua parentela. E da passagem bíblica que narra um milagre, Jesus ele demonstra que o mais importante é que o fato de uma mulher viúva e estrangeira dar ouvidos à palavra de Deus e não ao milagre de por si só, mas através da viúva de Sarepta, os filhos de Israel, ele deveria compreender que no livro de Romanos, no capítulo 2, fala que porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Mas que Deus operou milagrosamente, não deixando o óleo da botija secar e nem a farinha da panela faltar, e algo grandioso na obra digna do Criador. Mas é muito mais grandioso o fato de que uma mulher estrangeira sujeitar-se a Deus, obedecendo. Mas a passagem bíblica da viúva, ela evidencia que Deus não faz acepção de pessoas, mas antes é favorável àquele que em qualquer nação lhe obedeça. E no livro de Atos também, no capítulo 10, do versículo 35, vai dizer que mais que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Mas o Deus de Israel e das viúvas de Israel, o que evidencia o fato de Deus que não ter atendido uma das viúvas,
E que Deus ele não se sensibiliza com as pessoas em função dos problemas socioeconômicos, e nem mesmo se for uma das viúvas e órfãos de Israel, mas ele evidencia que Deus não é favorável aos homens em função dos problemas decorrentes da seca, dos terremotos ou dos maremotos. Mas embora as viúvas e os órfãos em Israel fossem descendentes da carne e do sangue de Abraão, mas o profeta Elias ele não foi enviado a nenhuma delas, o que demonstra que Deus ele não se sensibiliza em função dos infortúnios das pessoas. Mas a Bíblia nos demonstra que tão somente para um tipo de pessoa Deus ele é favorável. No livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 2, a Bíblia vai dizer que porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, e diz o Senhor, mas para esse olharei para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Porque Deus ele é favorável ao pobre e abatido de espírito, ou seja, aquele que obedece à palavra de Deus. Então não há na Bíblia qualquer suporte para que a ideia de que Deus se sensibiliza em função das mazelas sociais, mas Deus ele demonstra a sua misericórdia somente para aqueles que o obedecem. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 10, a Bíblia vai dizer que faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Mas a injustiça da parte de Deus por deixar a terra sem chuva por 3 anos, mas Deus ele não faz acepção de pessoas. E a fome em decorrência da seca não fez acepção de pessoas, porque Deus ele é um Deus justo, e quando a chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos, e quando a seca ela não faz distinção entre o justo e nem os injustos. Mas Deus ele não se sensibilizou com a viúva, porque ela teria somente o último bolo. E depois de comer, ela mais o seu filho, eles iriam morrer, mas isso porque milhares de viúvas elas estavam em condições igual à da viúva, e nenhuma delas foi atendida por Deus. Mas a viúva de Sarepta, ela recebeu a ordem de Deus para cuidar do profeta, e ela cuidou. E a Bíblia vai nos dizer que eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Mas as viúvas de Israel, por sua vez, receberam a lei de Deus porque os pais juraram guardar e não guardaram. Porque Deus ele enviava continuamente os seus santos e profetas e não atendiam. Mas uma estrangeira, ao receber a ordem, mesmo em circunstâncias difíceis, ela obedeceu. Porque a viúva estrangeira, ela cumpriu-se a palavra que diz: eu faço misericórdia a milhares dos que amam e guardam os meus mandamentos. Porque a misericórdia de Deus ela é dada aos que cumprem os mandamentos de Deus. E pois se aprove ter misericórdia dos que obedecem e não dos menos favorecidos, descamisados, paupérrimos, maltrapilhos e drogados e etc. Mas porém ele diz que eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Porque Jesus ele foi tirado da sinagoga e intentaram matá-lo, principando-se do cume de um monte, pelo fato de evidenciar através de uma passagem da viúva. Porque as viúvas de Israel, mesmo sendo descendentes da carne de Abraão, não foram beneficiadas por Deus. Porque quem foi beneficiada com o sustento durante a seca foi tão somente a estrangeira e a viúva que obedeceu à ordem do Senhor. Então é comum que em nossos dias, homens inescrupulosos, eles criam campanhas para cooptarem adeptos
a comparecerem em determinadas reuniões, a pretexto de serem abençoadas tal qual algum personagem do Antigo Testamento? Porque a temática é: abençoe o profeta primeiro, e através da palavra do profeta você será abençoado. Mas faça igual a viúva, que não tinha o suficiente para ter o sustento, mas mesmo assim não abriu mão e abençoou o profeta. E segundo a abordagem de Jesus, não é essa a temática do texto, segundo o apóstolo Paulo, porque tudo que foi escrito tem o fito de não incorrermos no mesmo exemplo de desobediência dos judeus. Porque o mandamento de Deus para aquela viúva foi personalismo. Porque qualquer outra pessoa que esteja passando por necessidades, semelhante ou pior do que a dessa viúva, e doar o pouco que possui a quem seja pretexto de que será abençoado e engodo. Porque o mandamento de Deus para os filhos dos homens hoje é crer que Jesus é o enviado de Deus. E se ele crer, verá a salvação do Senhor. Pois essa é a promessa que ele fez, tendo por base a promessa de salvação. E ainda que não haja fruto na vide, ou na oliveira, ou não haja mantimento no celeiro, caso as ovelhas sejam roubadas, e nos currais faltam gado, e pela palavra de Deus, o crente continuamente se alegrará em Deus pela salvação de Cristo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, e ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu alegrarei, e no Senhor eu exaltarei o Deus da minha salvação. Porque a promessa de Deus, ela não está vinculada à multiplicação de azeite ou da multiplicação de farinha, e sim em Cristo. Mas caso alguém que está em Cristo nessa noite esteja passando por dificuldades, tenha a plena certeza que Deus, ele cuida dos seus. No livro de 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Basta ao crente lançar sobre o Cristo os seus anseios, ou seja, não é necessário participar de campanhas, abençoar o profeta, doações, sacrifícios, votos, etc. O cuidado de Deus, ele é perene para que com os seus filhos, pelo fato de ter obedecido a sua palavra. Porque o crente em Cristo, ele não pode se fiar em promessas vazias, tendo por base meias verdades, alegações, porque Deus, ele faz milagres, porque Deus é Deus do impossível, e Deus tem tudo sob controle e não é garantia de nada. E os falsos profetas em Israel alegaram que o povo de Israel nunca seria conquistado e deportado de Jerusalém. E apontava que o templo de Salomão, como garantia, o templo do Senhor, embora fosse verdadeiro, que aquele templo foi erguido em honra a Deus. E não se pode negar que o templo não era garantia de nada. E no livro de Jeremias, capítulo 7, do versículo 4, a Bíblia vai dizer que não vos fieis em palavras falsas, não confieis, dizendo templo do Senhor. Porque Deus, ele tem compromisso com quem cumpre a sua palavra e não com templos, ofertas e nem sacrifícios. Porque naquele tempo, esse era o alerta de Deus para Israel. Porque a Bíblia diz que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. E hoje essa é a alerta de Deus para a sua igreja. E Deus, ele não está tratando de óleo em botija e nem farinha na panela. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então essa é a palavra que eu deixo
para a meditação dos irmãos nessa noite de hoje.